Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, se você quiser creio que nós três que estamos aqui passaríamos o dia todo revezando, falando de Elias. E ainda não seria o suficiente, porque é um profeta diferenciado. Não é à toa que, quando Pedro estava no monte com Jesus, foi convocado Elias, foi convocado Moisés. Então, e Pedro disse, então vamos fazer só 4 tendas aqui, uma minha, uma tua, Jesus. Para Pedro ia ser, ali já era eternidade, né, para Pedro. Mas Elias é muito vasto o conteúdo de Elias. E eu confesso a vocês que tem tanta coisa para falar de Elias, mas eu quero me deter em algo que me chamou a atenção. E eu até conversei que sexta-feira tive uma resposta daquilo que era para trazer para pregar. Até tinha conversado com Nilma antes, e no encerramento da nossa vigília, o nosso querido diácono Edmar falou sobre Elias, e eu disse até assim, eu disse, meu Deus, vai ser uma repetição de alguma parte de Elias que eu vou falar, que Edmar já está falando. Quem veio à vigília está entendendo o que eu estou falando quando foi o encerramento da vigília. Mas eu quero falar com vocês que um tema que veio ao meu coração, que é: eu e você podemos ser boca de Deus. Meus irmãos, na verdade nós não só podemos, como devemos ser boca de Deus. Uma rápida passagem assim sobre Elias. Elias, como foi lido, o tesbita, ele foi nos apresentado assim, a sua origem, aonde ele nasceu, na cidade de Tebes. Nasceu em Tisbe, cidade localizada ao sul da Galiléia, hoje é Jordânia. E ele veio você tem de pesquisar para... O pai de Elias, ele não é citado, mas você consegue saber quem foi, e era tipo uma linhagem sacerdotal. Mas ele não tem nenhuma citação, porque muitas vezes, quando se cita, principalmente os sacerdotes, aí diz a sua linhagem, né, de filho de 2, 3 gerações. Mas às vezes acontece que nos profetas, como exemplo Obadias é praticamente dali do chamado. Quando você lê Obadias, você vê qual é, que não tem uma referência em relação à sua linhagem. Mas o ministério de Elias ocorreu 900 antes de Cristo. E na época de seu ministério, o rei de Israel era Acabe, que era casado com Jezabel. A missão principal de Elias, assim, se a gente pudesse fazer um resumo do que Deus destinou como missão para Elias, é ele distanciar o povo da idolatria e trazer para a adoração do Senhor. Amém. Elias, o nome de Elias significa meu Deus é o Senhor. E Elias cumpriu muito bem essa missão, porque Elias era ousado. Só para vocês terem uma ideia no ministério de Elias como
a situação do povo de Israel estava era a seguinte: após a morte do rei Salomão, o seu herdeiro ao trono foi o seu filho Roboão. Quando Roboão estava na transição de assumir o trono, houve, e aí se eu for detalhar essa história, a gente já vai ter uma história, um sermão aqui, não é? Porque tinha um refugiado no Egito que soube que Salomão morreu, veio, e aí houve a divisão do reino de Israel. O reino se dividiu, o reino do norte, com 10 tribos, que chamava Reino de Israel, e a capital era Siquém, e o reino do sul, com 2 tribos, que a capital era... O reino do sul com 2 tribos era Judá, que a capital era Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, enquanto Asa, que era o rei nessa época de Judá, reinou 41 anos, em Israel, nesse mesmo período do rei Asa, foram 6 reis. 6 reis. E nenhum deles era temente ao Senhor. E o pior deles era justamente, que a Bíblia relata, dá uma nota de rodapé assim, o pior deles era Onri, que era o pai de Acabe. Então, Elias, quando ele entra, só para terminar assim, algo sobre, e a gente vai falar mais sobre Elias durante a passagem, mas assim, olha só a importância ministerial de Elias e Elias como profeta de Deus. Elias ressuscitou, Elias abriu o rio Jordão para passar, Elias desafiou o rei contra 450 profetas de Baal e mostrou e glorificou o nome de Deus. Sim, ainda há um milagre naquela quantidade que ele vai até a viúva de Serepta, amando de Deus. Ela diz, vou fazer esse bocadinho aqui, eu e meu filho, depois vamos esperar a morte. E ele diz, faça o meu, e a gente vai comer, e não faltará até Deus mandar chuva. Então esse é Elias. Mas o texto, ele diz assim, texto lido: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha, já me chama a atenção algo aqui. Ele não diz assim, a não ser quando eu mandar. A não ser quando eu disser. Porque quem manda é Deus. Quem está instruindo Elias nessa história todinha é o nosso Deus. Aí a palavra de Deus vem a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias obedeceu, retirou-se e ficou junto ao ribeiro. Mas o que foi que Elias tinha dito em relação ao que ia acontecer? Não haverá chuva. Então o que é que acontece naturalmente, para não haver contradição? O ribeiro secou, né? Não haverá chuva sobre a terra, o ribeiro então secou. E aí, o que me chama a atenção em relação ao que a gente está lendo é que Elias era obediente ao Senhor. Elias era ouvinte, colocava em prática o que o Senhor o mandava fazer. E Elias era humano, como eu e como você. Então nós podemos também exercer
as ordens que Deus nos dá, os mandos que Deus nos dá, colocar em obediência e fazermos. Não relute, não procure obstáculo, não coloque dificuldades onde quem te ordenou domina tudo. Amém. Então ele tira toda a dificuldade, todo o obstáculo. Ele mandou, faça. Mas em relação ao que Elias é humano como nós vamos também nos reportar a o que aconteceu com Elias mais na frente. Então, após esse acontecido, o que é que Deus agora tem para Elias quando acontece essa situação de secar o ribeiro? Ele diz assim, nos versículos 8 e 9: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá até Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Meus irmãos, já é outra ordenança do Senhor a Elias. Elias prontamente vai a Serepta. Agora vê como Deus prepara o caminho. Se Elias vai para Serepta e chega lá, Deus, a viúva é aquela. Mas perceba que Deus já disse assim, ó. Ele se levantou e foi a Serepta. Ele diz assim: eu ordenei que a viúva dê comida a você. Porque se você chegar para um estranho assim, chegar assim e disser: eu quero comer aí um pão e tal, quem é você? Mas Deus já tinha preparado o terreno. E existe um obstáculo nesse contato de Elias com a viúva, que é a quantidade de comida que ela tem. E veja como Deus prepara o caminho. Tem um pouquinho de comida, podia não ter nada, ela já podia ter comido o que tinha acontecido. Mas por ter só essa porção, Elias diz àquela viúva que não se preocupe, faça para ele, já evita aquele obstáculo, e ela faz. E quando você vai no discorrer dessa história, porque a princípio Elias pede um pouco de beber, quero beber. Aí quando ela vai dar, aí ele diz: não, faça uma porção de comida para mim. E ela também usa o que os profetas usam muito: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Ela diz: ó, só tenho isso, eu e meu filho, e depois disso nós vamos esperar a morte. E aí essa história continua, mas o que eu quero chegar no final, essa história conhecida, é que o filho da viúva fica enfermo, adoece e vem a falecer. E aí a viúva se revolta contra Elias. Ela diz assim, ó: o filho da mulher dona da casa adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Elias responde: dê-me seu filho, e sobe ao primeiro andar, pede a Deus o milagre, deita sobre o corpo do menino 3 vezes, e o menino ressuscita. E aí, o que é que ela diz no versículo 24 do capítulo 17? Ela diz assim, ó: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Meus irmãos, quando nós falamos o que é Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que essa palavra aqui nos pede para ser relatada e transmitida, sem desvirtuá-la, não tem como o outro não crer, porque é a verdade, é a palavra da verdade. Então, o reconhecimento da viúva já diz assim: a sua palavra saiu da sua boca, é verdade. Então, meus irmãos,
o que é que acontece posteriormente? E a gente vai andando assim a galope, porque, como eu disse, se for falar de Elias na essência, a gente vai passar um bom tempo aqui, mas é interessante. Quem sabe um dia não vamos estudar com o nosso profeta Edmar aí, Elias, né? Apesar de não ter um livro específico, mas as passagens dos livros de reis falam dele. No terceiro ano da seca, Elias se apresenta a Acabe. A seca continuava, o que Elias tinha dito estava acontecendo, só que aí Elias é chamado para encontrar Acabe, chamado por Deus. Nesse momento desse encontro que Elias vai ter com o rei Acabe, Acabe está tomando a seguinte providência devido às circunstâncias da seca. Acabe chama Obadias, um homem de sua confiança, e divide o reino, diz: eu vou por aqui, você vai por ali, e a gente vai procurar onde tem ainda algum pasto, para que os animais não morram de fome. E cada um saiu desempenhando a sua função. Só que Elias encontra-se com Obadias. E Obadias reconhece Elias, porque um detalhezinho sobre Obadias. Obadias, quando viu que Jezabel estava mandando matar porque saíram à caça de Elias, né? Mas quando Obadias vê que não encontraram Elias e o rei estava procurando Elias, ele viu que qualquer sacerdote que cresce, ele corria o risco de morte. Então Obadias, em 2 cavernas, salvou 100, dando pão e dando água a eles. E aí ele reconheceu Elias e disse, ele faz uma reverência a Elias e diz a ele que ele estava sendo procurado, e eles conversam, mas Elias pede a ele algo que ele treme na base, que é dizer: diga ao rei Acabe que você me encontrou. Ele diz: Senhor, não faz isso comigo não. Todo aquele que fala de teu nome aí a Acabe, e se não se justificar, ou não for verdade, é morte. Aí Elias disse: se tranquilize. De uma certa forma, ele diz assim, os profetas usavam essa linguagem: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Isso era como se fosse um aval, uma assinatura, uma garantia, de dizer assim: quando ele diz que eu falo em nome do Deus de quem eu sirvo, ele diz: eu vou procurar o rei Acabe. Pode ficar tranquilo. Então, Obadias comunica a Acabe que encontrou Elias. E Elias cumpre a sua palavra e vai até o rei Acabe. E no encontro de Elias com Acabe, Acabe já recebe Elias fazendo uma pergunta bem incisiva. Acabe diz assim a Elias: você é o perturbador de Israel? Olha a ousadia de Elias. Ele estava diante de um rei, né? Ele diz assim: quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque, olha, Acabe é aquela história que eu volto a repetir. Se a gente se aprofundar no texto ou for ler esses livros, você vai ver como o povo de Israel, ele era pendular. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava ao Baal e aos outros deuses. Então, na ousadia de Elias, porque ele sabe a quem servia, ele, no versículo 19, ele diz assim: no versículo 19 do capítulo 18, né? No versículo 19 do capítulo 18, não é do 17 não. Agora, vê, depois dele ter dito
Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Elias diz ao rei, convoque. Elias ordena ao rei para dar uma ordem. Olha a ousadia de Elias. Mas ele sabia o que estava fazendo, porque ele estava em obediência ao Senhor. Então, Elias questiona de forma incisiva, diante dessa reunião, o povo de Israel. Veja o que diz o versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O povo não tinha como argumentar, era isso mesmo que eles estavam fazendo. Ora servia a Deus, ora servia a Baal. Ora servia a Deus, ora servia a Baal. Não se posicionava. E Elias diz a eles: vocês têm de se posicionar. Se quiser servir a Baal, sirvam. Mas se quiser servir a Deus, o caminho é este. É por onde chega de idolatria. E aí, nós vamos ver que aí vem uma parte também que é enorme, foi a qual, sexta-feira à noite, Dimar falou, não é? Porque nessa convocação, ele desafia os 450 profetas de Baal a colocarem o holocausto e a que o fogo descesse do céu para queimar, né, o holocausto do novilho que iria ser colocado. E os profetas de Baal clamam aos deuses dele, se martirizam, eles correm, suam, cantam, invocam. Isso começou de manhã, chegou de tarde, nada. E aí tem uma hora que eles desistem, não chega. E aí chega a vez de Elias. E Elias, no popular a gente pode dizer assim, Elias tirou onda. Tirou onda. Elias bota a lenha, bota o novilho e manda molhar a lenha. Manda uma vez, manda duas vezes, manda 3 vezes. A lenha está encharcada. Eu só quero abrir um parênteses aqui, porque aconteceu uma vez um fato engraçado, e é um fato de superstição. Eu não sei se vocês sabem disso. Isso é para antes de Cristo, viu, minha gente? Na época de fogueira de São João, fazem, né? Botam as fogueiras e às 6 horas da noite acendem, né? Eu particularmente detesto fumaça e fogueira. Não é minha praia. Mas aí tinha um pessoal ali na rua da mãe de Janete, e nesse dia foi dia de chuva. Choveu pouco, mas molhou a lenha. E molhou a lenha, e aí tem um ditado, uma superstição, não sei se vocês conhecem, que se não acender a fogueira naquele dia ou determinado período, naquele mesmo ano a pessoa morre. Meu amigo, foram 5 litros de gasolina que a pessoa botou. Se eu tivesse Cristo naquela época, eu dizia a ele: chama Elias, é fogo do céu. Mas, rapaz, aí, né, eu como não sou muito bom nesse negócio, eu dizia assim: ui, tá pegando não. Olha, fósforo, tocha de pano, demorou, viu? Não teve gasolina que teve jeito. Mas ele só dormiu quando acendeu lá para as 8 e tal. Eu digo: ó, se passou a hora, Deus já anula, viu? Só vale para outro dia. Mas assim tiramos onda. Mas para você ver, né? Aí Elias vai, bota água na lenha, encharca a lenha e desce. Desce fogo do céu, evapora, com fome, a lenha pega fogo, consome tudo. E aí vem algo que vale a pena ressaltar, né?
que é exatamente os versículos 37 a 39, do capítulo 18. Ele diz assim: Elias: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor. És Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, mais uma vez, está repetido aquilo que, a mesma palavra que a viúva de Serepta disse: o Senhor, a tua boca professa, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu quero dizer a vocês que não se preocupe se você um dia teve essa mesma incredulidade do povo de Israel. A partir do momento que Deus te dá um sinal tão visível e eficaz como esse que Ele deu, sustentando tudo aquilo que Elias fez descer do céu no poder do Senhor, você apenas não volte mais para onde você estava. Continue daqui, ali em frente. Deus recebe. Deus quer essa mudança. Deus quer essa transformação em mim e em você. Se nós não acreditamos um dia, que a gente passe a acreditar de hoje e nunca mais desacredite, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, meus irmãos, para ser boca de Deus, nós temos que ter ousadia. Nós temos que não ter medo de proclamar a sua palavra, os seus feitos na nossa vida e na vida das pessoas que conhecemos. Eu quero dizer a você que ser boca de Deus não é apenas através de palavras. A boca de Deus também fala através de atitudes. A boca de Deus também fala através de ações. A boca de Deus fala através de orações. Ela fala também através de um simples abraço, de um simples aconchego. Eu quero nesse momento falar algo aqui que aconteceu sexta-feira na nossa vigília. Na nossa vigília de sexta-feira, quem estava aqui vai testemunhar o que eu estou falando. Tivemos um testemunho fortíssimo. Poucos testemunhos eu ouvi tão forte. É preciso ter coragem, viu? Para testemunhar aquilo que era a sua vida de uma maneira tão verdadeira e tão desprovida de vergonha. Não pelo aquilo que você fez, mas de falar, porque te reporta aqueles momentos que tu viveste. Quando você der um testemunho da sua vida antes de Cristo, você não se enalteça nele. Você apenas diga: isso que eu era, hoje eu sou transformado. Hoje eu sou essa pessoa. Não se vanglorie daquilo que você fez que não agradou o coração de Deus. Se vanglorie daquilo que Deus está fazendo por você. Lhe chamou e agora você é outra pessoa, nova criatura tu és. Então, na sexta-feira passada, nós ouvimos esse testemunho de mudança de vida e transformação. Um casal chamado Carmen Lúcia e Júnior estavam aqui também presente, a sua filha de apenas 16 anos. Eles deram um testemunho impactante de mudança de vida e eles saíram do fundo do poço. No Salmo 42, a palavra de Deus nos diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os meus passos. Só quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Deus. E aí, meus irmãos, eles,
a partir desse sair desse lamaçal, eles começaram a servir ao Senhor. Obviamente que essa transformação teve alguém que foi boca de Deus e também falou para eles. E aí eles hoje são boca de Deus. E as bocas de Deus, elas são passadas de pessoas a pessoas por aqueles que creem. Então, tem um louvor que eu pedi, só o refrão, só o trechinho dele, para você sentir o que é uma mudança de vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Deixar bem claro para vocês que Elias também teve suas fraquezas. Elias, ele entrou em depressão. Ele consegue eliminar 450 profetas de Baal e numa ameaça de uma mulher, a rainha, esposa de Acabe, Jezabel. Ele se esconde, entra em depressão, vai para uma caverna. Os obstáculos da vida nos fazem às vezes nos retirarmos do campo de batalha, mas Deus, Ele nos tira da caverna. Deus não falou com Elias enquanto ele estava dentro da caverna. Elias saiu da caverna, porque Deus o tirou. Eu, quando estava escrevendo e veio à mente esse louvor, eu me quebrei todinho. Eu disse: Senhor, já que eu estou aqui contigo e me quebrei aqui, me segura um pouquinho, porque ainda vou ter que ler uma parte e com os olhos cheios de lágrimas não dá para ler não. Mas olha, nós temos um Deus de milagres. Para Ele, nada, absolutamente nada é impossível. Meus irmãos, eu gostaria, mas muito mesmo de coração, que você saísse daqui nessa manhã, tendo a certeza que somos herança de Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme a sua soberana vontade. Nós que cremos em Cristo, fomos feitos para o louvor da sua glória. Através do Evangelho da Salvação, recebemos o selo do Espírito Santo da promessa da vida eterna. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o nosso resgate. Somos propriedade exclusiva de Deus, para a honra e louvor da sua glória. Para isso, pedimos, podemos e devemos ser boca de Deus na nossa vida. Seja você também uma boca de Deus. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, não temos como dimensionar
a nossa gratidão. Pai, tu nos tiraste do lamaçal, do pecado e da vergonha. E hoje estamos aqui, Pai, para te servir. A ti sempre seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque tu nos alcançaste e nós cremos, Senhor, que um dia estaremos junto com a tua igreja, vivenciando momentos inenarráveis nos altos céus. Obrigado por tanta gentileza, por tanto amor, por tanta misericórdia em nossas vidas. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém.